Ontem, no bairro Aurélio Caixeta, uma equipe da Polícia Militar viu 2 homens em uma moto em atitude suspeita. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor desobedeceu, dando início a uma perseguição pelas ruas do bairro. A ação terminou na Rua Formiga, no cruzamento com a Rua Joana d'Arc, onde a motocicleta foi finalmente abordada. Os 2 ocupantes foram presos no local. A moto, que também foi apreendida, será submetida à inspeção para possíveis verificações adicionais. E a Polícia Militar localizou e recuperou ontem uma motocicleta furtada durante uma operação no bairro Chácaras Pôr do Sol. A ação foi desencadeada após denúncias de que o morador estaria em posse de um veículo com origem ilícita. Com base nas informações, equipes da Polícia Militar realizaram rastreamentos e investigações, localizando o suspeito e a moto no endereço indicado. Após a confirmação de que o veículo era produto de furto ocorrido anteriormente, o homem foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil. A moto foi apreendida e encaminhada para os trâmites legais e será devolvida ao proprietário. Uma briga entre moradores em situação de rua terminou com o ferido em Patos de Minas. A repórter Emanuele Ferreira tem mais informações. A Polícia Militar foi acionada no Hospital Regional Antônio Dias porque um homem deu entrada vítima de um espancamento. No local, foi constatado que se tratava de uma pessoa em situação de rua. Ao ser questionado, ele não quis dar detalhes sobre quem teria realizado a ação, mas disse que teria sido espancado com uma barra de ferro. Ele estava sob efeito de drogas e continuou no hospital para mais exames e em observação. Após as diligências na rua Pedro Castorina e Rui Pierrot, no bairro Bela Vista, os militares foram informados por alguns vizinhos que ele teria sido espancado aí por causa de uma dívida de drogas. A Polícia Militar continuou as investigações e abordou um suspeito de 38 anos que confirmou ter realmente agredido a vítima, mas ele disse ter usado uma mangueira ao invés de uma barra de ferro e confirmou que teria realizado a ação porque a vítima estaria realizando alguns pequenos furtos na região. Após aí as investigações, e os fatos terem sido constatados, ele foi encaminhado para a delegacia de Patos de Minas. A Polícia Militar Rodoviária prendeu ontem um homem de 33 anos durante a Operação Proclamação da República na rodovia MG 235 em Carmo do Paranaíba. Após consulta ao sistema informatizado, constatou-se que ele possui um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais na comarca de São Gotardo, pelo crime de tráfico de drogas. Desta forma, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão, aqui em Patos de Minas. E um homem de 36 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Proclamação da República. A abordagem aconteceu na rodovia MG 181 em João Pinheiro. O suspeito conduzia uma caminhonete e durante a vistoria no veículo foi encontrada uma pistola com numeração suprimida carregada com 17 munições. Além disso, foram apreendidas mais 27 munições de reserva, totalizando 44 projéteis de calibre 9 milímetros. O homem não possuía porte nem registro da arma. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, juntamente com a arma e as munições apreendidas. E na quinta-feira e também na sexta-feira, equipes da Polícia Militar realizaram operações nos municípios de São Gonçalo do Abaeté, abrangendo as regiões de Pontal, Cachoeira, do Salto e uma represa em Três Marias, além dos rios Abaeté, São Francisco e Borrachudo. As ações visaram combater crimes ambientais e proteger a fauna silvestre. Na última quinta-feira, durante patrulhamento aquático no rio Abaeté, na região popularmente conhecida como região de Orlandão, foi localizada uma estrutura de madeira, segundo os policiais, utilizada por caçadores para capturar animais silvestres. Nas proximidades, foram encontrados um saco de ração preso a uma árvore, uma espingarda cartucheira calibre 36, modelo 651, com numeração suprimida. Apesar do rastreamento na área, o proprietário da arma não foi identificado. O armamento foi apreendido e encaminhado à Delegacia de São Gonçalo do Abaeté. Já nesta sexta-feira, em outro patrulhamento, foram localizadas 10 redes de pesca submersas sem plaqueta de identificação, medindo 1.200 metros, 1,2 m de comprimento por 2,5 m de altura.
O material foi apreendido. Nos dias, não foram localizados os pescadores no local, impossibilitando a identificação dos responsáveis. Um capotamento foi registrado ontem à tarde na BR-354 em Lagoa Formosa. O condutor do veículo seguia sentido Carmo, no Paranaíba, quando perdeu o controle da direção logo após passar pela ponte sobre o córrego Babilônia. Em seguida, o carro saiu da pista e ocorreu então o capotamento. O motorista não sofreu ferimentos. Ele teria solicitado a presença de um guincho para retirar o automóvel do local, mas quando o socorro chegou, foi impedido de embarcar o carro pela Polícia Militar Rodoviária devido ao veículo não estar licenciado. Ainda segundo relatos, o motorista não aguardou a chegada da polícia e fugiu, deixando o carro para trás. Após perder o controle do veículo, o motorista capotou o carro hoje à tarde na BR-352, aqui em Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada no quilômetro 182 da BR-352, próximo ao aeroporto de Patos de Minas, para atender uma ocorrência de capotamento. A motorista, de 38 anos, conduzia um Chevrolet Onix branco ao lado de uma criança de 5 anos de idade. Eles vinham de Lagoa Formosa e seguiam sentido Patrocínio quando perderam o controle direcional, saíram da pista e capotaram logo em seguida, fazendo com que o carro parasse de cabeça para baixo. A condutora não apresentava ferimentos, mas a criança reclamava de dores e apresentava hematomas e inchaço na parte frontal e lado esquerdo da cabeça. Ambos foram avaliados pelo SAMU no local e foram encaminhados à unidade de saúde para realizarem exames mais detalhados. Todas as fiscalizações necessárias foram realizadas e condutora e veículo estavam em situação regular. Tem mais, um acidente foi registrado hoje à tarde na rua Doutor Marculino, no centro da cidade. De acordo com o SAMU, houve uma queda de bicicleta. O ciclista, de 51 anos, apresentava escoriações e dor no ombro. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. E um acidente entre um carro e uma moto foi registrado hoje à tarde na Avenida Marabá, em frente ao posto Zema. Também, segundo o SAMU, uma mulher de 21 anos foi socorrida com fratura de fêmur e encaminhada para o hospital regional. O engavetamento envolvendo 4 veículos, sendo um carro e 3 caminhões, foi registrado hoje à tarde, hoje pela manhã, na BR-365, na cidade de Patrocínio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Vectra seguia sentido Patrocínio a Patos de Minas, quando outro veículo de passeio que seguia à sua frente freou bruscamente ao se aproximar de uma câmera que existe no local. O Vectra também freou, mas perdeu o controle da direção e invadiu a faixa contrária. Na pista sentido Patos de Minas, a Patrocínio seguiam 3 caminhões. O veículo Vectra colidiu com a lateral do primeiro e com a frente do segundo, com a frenagem brusca dos caminhões. Na tentativa de evitar a colisão frontal, o terceiro caminhão colidiu com a traseira do segundo. Apenas o motorista do terceiro caminhão se feriu. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro de Patrocínio. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a câmera é apenas de monitoramento e não funciona como radar. Ela não pertence nem à PRF e nem ao DENIT. A informação é de que foi feito o comunicado para ser retirada até que seja instalada a sinalização no local de vídeo monitoramento. A seguir, Polícia Militar Rodoviária alerta para riscos de chuva e acidentes em rodovias. E chuvoso impacta positivamente a agricultura. Devido a uma erosão, a MG 190, que interliga a Badia dos Dourados a Monte Carmelo, foi completamente interditada nesta sexta-feira. No trecho do quilômetro 2, uma infiltração de água no corpo do aterro causou uma erosão abaixo da pista. A medida de interdição, que segundo as informações será por cerca de 2 meses, tem como objetivo dar segurança aos usuários da rodovia, uma vez que o tráfego de veículos no local pode agravar ainda mais o problema e provocar acidentes. O abatimento na pista foi percebido na madrugada de ontem, quando ocorreu o rompimento de uma manilha. Porém, com as chuvas intensas que caíram na região, a erosão se agravou. A equipe de manutenção da Unidade Regional do DR em Monte Carmelo já foi mobilizada para isolar a área, implantar a sinalização de emergência e interditar a via juntamente com a Polícia Militar Rodoviária.
E a Polícia Militar Rodoviária orienta que os veículos pesados devem, a partir de Monte Carmelo, seguir pela MG 223, passar por Celso Bueno, continuar a viagem pela 365 no sentido a Macaúbas e Patrocínio até a MG 188. Depois prosseguirão por essa rodovia em direção a Coromandel, local em que entrarão na BR-352 e então deverão seguir para a Abadia dos Dourados. E a Polícia Militar Rodoviária alerta sobre o trânsito que poderia ser mais seguro se todos os condutores assumissem a responsabilidade de respeitar rigorosamente as leis e normas estabelecidas. As imagens impressionam. Marcas de sangue. O carro capotado. Poderia ter sido uma viagem segura, mas terminou desta forma. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a principal responsabilidade de quem conduz um veículo é preservar a vida, respeitar os limites de velocidade, as sinalizações e as regras de ultrapassagem, que não devem apenas cumprir a lei, mas também é uma forma de proteger a si mesmo e o outro. A adoção da condução defensiva é indispensável. Imprudências como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e desatenção estão entre as principais causas de tragédias no trânsito. A conscientização e a responsabilidade de cada motorista são os pilares para reverter esse cenário e transformar as vias em espaços mais seguros para todos, para que cenas como essa não se repita. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, válido desde as 8h34 deste sábado até a meia-noite de amanhã. A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade que pode chegar a 60 quilômetros por hora. O aviso abrange Patos de Minas e cidades próximas, como Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Presidente Legário, Lagamar e Varjão de Minas. Embora o risco de incidentes graves seja considerado baixo, o INMET alerta para a possibilidade de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por falar em chuva, esse período chuvoso, além de proporcionar temperaturas mais amenas, traz bons impactos para a agricultura. Além disso, os produtores de doces e de frutas também se beneficiam com as chuvas. O ano de 2023 foi o mais quente da história desde 1850 e especialistas já levantam a possibilidade de que 2024 seja ainda mais quente. Por isso, as chuvas foram muito aguardadas após o longo período de seca. A agricultura tem impactos positivos com essa mudança de clima. As chuvas previstas para o final da primavera beneficiarão aqueles que plantaram entre o final de outubro e início de novembro. Chuvoso, molhado, isso é o que eu chamo de tempo bom. Tempo bom porque a agricultura depende desse tipo de condição atmosférica para um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento pujante da agricultura. Todo agricultor que semeou aí no finalzinho de outubro, começo de novembro, tem assegurado aí uma boa possibilidade de colheita, porque nós teremos chuvas ao longo desse final dessa estação e início do verão. As chuvas frontais, também conhecidas como chuvas ciclônicas, são formadas quando uma massa de ar fria e seca encontra uma massa de ar quente e úmida, que contribuem para as temperaturas mais amenas. Muitas pessoas perguntam com relação a essa temperatura que está de certa forma bem amena. É exatamente porque nós temos uma grande massa de ar com baixa pressão que permite a entrada de ar que vem do sul e também da floresta equatorial. A floresta equatorial traz umidade, quando nós temos a massa de ar fria que chega do sul, ela entra por baixo dessa massa de ar úmida que chega da floresta equatorial, ela faz uma ascensão e precipita em grande escala, como nós estamos vendo aí. É o que nós chamamos de chuvas frontais. Elas têm características de uma amplitude muito grande,
uma grande duração e baixa intensidade. São chuvas que abastecem o lençol freático e abastecem aí a água disponível do solo. Um dos produtos que podem ser afetados pelas grandes chuvas e pela seca são os doces, que são produzidos através de frutas, com frutas. Doces como doces de figo, de laranja, de limão, frutas cristalizadas, usam as frutas então como matéria-prima e, segundo feirantes e comerciantes desses produtos, até o momento, os preços das frutas, que geram esses doces ainda não foram afetados pelas chuvas. É mais ou menos mesmo, só porque o sol é que estragou as demais, Agora os limão ali tá pequenininha mesmo, então não deixou de estragar, eles não crescem. É o limão e o figo. Eu tenho mais de quase 200 pés de limão. Então é onde a gente tem o ano todo. O doce aqui, tem o doce de miolo. Aí, tem o doce ele tirado do miolo. Tem ele maduro, Mas então a gente ainda tem ele vendendo, o limão, o próprio limão eu trago o ano todo. Delícia, hein? E a seguir, após reportagem da NTV, buraco da Farnese Maciel é fechado e queda de galho de árvore danifica a residência. O 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Militar de Patos de Minas foi acionado hoje pela manhã para atender a uma ocorrência de queda de uma árvore que atingiu parcialmente uma residência localizada no Chacreamento Arraial dos Afonsos. O impacto do galho que caiu sobre o telhado desta casa danificou parte da estrutura externa. Ninguém ficou ferido. A equipe do Corpo de Bombeiros, após avaliar a situação, removeu o galho quebrado e a estabilização da árvore para garantir a segurança. O corte dela foi realizado, pois é uma área que apresentava risco de novos danos. Os militares alertam a população sobre a importância da manutenção regular de árvores em áreas urbanas para evitar incidentes como este, especialmente em períodos de chuvas fortes e ventos. Uma obra da Copasa, na rua Farnese Maciel, esquina com a Avenida Fátima Porto, que deixou um grande buraco na via, preocupava moradores e também motoristas. A nossa equipe de jornalismo mostrou a situação e hoje retornou ao local para verificar a solução do problema. No dia 5 de novembro, nossa equipe de jornalismo esteve no local que se tornou motivo de reclamações pela insegurança que trazia o tráfego intenso da área. Motoristas que passam pelo cruzamento destacaram o risco de acidentes, especialmente em dias de chuva, quando a visibilidade diminui e há a possibilidade de o asfalto ceder ainda mais. À época da reportagem, motoristas e moradores afirmaram que a obra e o buraco podem ter sido agravados pelas chuvas. Hoje, ao retornar ao local, a obra havia sido finalizada, com recomposição asfáltica feita e retirada da sinalização. O jornalismo da NTV continuará acompanhando a situação. E olha só, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.796 que foram sorteadas na noite de quarta-feira. E o prêmio acumulou com o sorteio para hoje. Será você o próximo milionário? O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$8,5 milhões. O concurso 2.797 vai ser realizado hoje, daqui a pouquinho, e as apostas puderam ser realizadas até às 7 horas da noite, seguindo o horário de Brasília. As apostas puderam ser registradas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. O jogo simples custou apenas R$ 5,00 com 6 dezenas. E agora, quem será o próximo milionário? E falando em dinheiro, uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro junto com o aplicativo Com Oferta aponta alta no preço das carnes na região metropolitana e também na capital mineira. O aumento foi recorde nos últimos 21 dias. Foram consultadas 44 casas de carnes entre os dias 7 e 8 de novembro. Muito se deve à exportação, que tem batido recorde, e também à valorização do dólar perante ao real. Nós temos aí um momento crítico
Nós aqui do site Mercado Mineiro só vimos aumentos assim poucas vezes durante a pandemia. Agora a gente acredita que os aumentos estão até maiores, principalmente quando a gente fala na carne bovina. Nos últimos 21 dias, nós tivemos aumentos de 14,81% no quilo do acém, por exemplo, que custava R$ 30,98, passou para R$ 35,57. Outro corte que subiu bastante foi o contrafilé. Preço médio que era R$ 46,65, passou para R$ 53,18, um aumento de 13,5% em apenas 21 dias. Quando a gente fala no quilo do filé mignon, que é uma carne nobre, mas que também subiu, era R$ 67,98 em média, passou para R$ 77,99, um aumento de 14,72%. A carne de porco também tem batido recorde de aumento de preço, muito em função da exportação, da demanda e também da falta de oferta. A gente tem aí, por exemplo, no caso do lombo, o Copa Lombo, por exemplo, ele subiu em 21 dias 17,69%. O preço médio, que era R$ 21,00, passou para R$ 24,75. Esse aumento aí de 17,70%. A costelinha, que era R$ 27,00 em média, subiu para R$ 30,75 para o consumidor final. Em média, dá um aumento de 13%. E no frango, que estava sendo a saída para o bolso do consumidor, nós tivemos também aumentos bem consideráveis. A gente tem, por exemplo, no caso da coxa e sobrecoxa, um aumento nos últimos 21 dias ou 3 semanas de 9,60%. O preço médio, que era R$ 12,08, subiu para R$ 13,24. A asinha de frango subiu de R$ 17,58 para R$ 18,42, um aumento de 4,80%. E o peito resfriado, que era R$ 15,47, subiu para R$ 16,49, um aumento de quase 6,5%. Portanto, preocupa muito, porque quando a gente conversa com os donos de frigorífico, a gente nota que ainda vamos ter novos aumentos. O consumidor vai passar aperto no final do ano para comprar a proteína animal. Tanto que, se a gente compara o preço médio de janeiro até agora, a carne de porco, por exemplo, o lombo, subiu 30%. Nós não tivemos aumentos assim praticamente que nada. E isso dificulta muito a vida do trabalhador, que vai optar muitas vezes ali pelo peixe, pelos ovos, para tentar sobreviver. Muita gente aproveita o dinheiro extra do fim de ano para caprichar na ceia de Natal. Para comprar bem, é importante que o consumidor já comece a monitorar os preços dos itens mais procurados. Alguns deles já apresentam grande variação de preço. O quilo do procurado bacalhau, por exemplo, apresenta grande diferença de preço. O do Porto pode ser encontrado de R$ 147,90 até R$ 299,90, uma variação de 102%. O site pode custar de R$ 48 a R$ 110, uma diferença de 129%. Já o quilo do pernil com osso, carne bastante procurada para o fim de ano, pode custar de R$ 16,80 até R$ 32,49, uma variação de 93%. Nas frutas cristalizadas, a variação chega a 43% no quilo, custando de R$ 16 a R$ 22,90. A amada e odiada uva passas também pode apresentar variação de preço. As uvas passas também nós tivemos aumentos. O preço médio, que era R$ 25,49, passou para R$ 30,93, um aumento de 21%. Vale lembrar que o dólar vai influenciar bastante nesses produtos, por isso que é sempre necessário fazer a pesquisa de preço. Um detalhe, as variações também são muito grandes. Hoje a gente encontra a variação de 83% no panetone, nas carnes, que também estão bem mais caras do que o ano passado. Então o consumidor tem que ficar atento e já começar a pechinchar e fazer o planejamento para fazer uma boa ceia. A seguir, Jogos Jurídicos de Minas reúnem 14 faculdades de Direito em Patos de Minas. A mulher tenta conseguir exame para analisar possível câncer. Uma mulher pode estar com a vida em risco por causa de um possível nódulo no pulmão. Os dias se passam e a angústia aumenta. Há cerca de um ano, a Maria Aparecida, ela aguarda por uma cirurgia de hérnia pelo sistema de saúde público. Há mais ou menos um mês,
um possível nódulo foi identificado no pulmão dela. Entretanto, para que possa se haver a confirmação, ela precisa passar por um procedimento, o qual ela não tem condição de arcar. Ao meu lado está a Maria Aparecida Soares, de 59 anos. Maria Aparecida, a senhora acabou descobrindo esse nódulo enquanto fazia exames por causa dessa hérnia? Não, eu descobri quando eu fui para a UPA, aí eu já sabia que eu estava com a hérnia, que devido a que eu já tive, né? Tem 2 anos que fiz cirurgia, ela voltou, devido que eu trabalhava muito. Eu trabalhei muito, pegar peso, eu acho, devido a isso, ela voltou. Aí eles fizeram esse exame aqui, o raio-x, né? Aí eles fizeram um exame mais detalhado para ver o que é. E aí eles acabaram encontrando esse possível nódulo no pulmão da senhora. Como que a senhora recebeu essa notícia? Ai, no início a gente fica assim, sem chão, né? Porque eu já passei por 3 médicos. Os 3 médicos falam a mesma coisa, pode ser um começo do câncer. E é justamente tendo essa informação, que pode ser o começo de um câncer, que a senhora pede ajuda, porque a senhora precisa ainda passar por um procedimento para confirmar se trata-se realmente de um nódulo, se trata-se de um câncer, e a senhora não tem condição? Não tenho. Eu não tenho condição de pagar esse exame, nem sei quanto que ele é. Não tenho. Hoje o pedido da senhora é qual para as autoridades, para quem está acompanhando essa reportagem? Não, hoje o que mais me importa é fazer esse exame. Ainda até que eu espero. A senhora espera que alguém que está assistindo possa acompanhar o caso da senhora, possa ajudá-la a poder realmente identificar. Quem quiser ajudar a senhora pode ajudar de que maneira? Pode vir até a casa da senhora? Pode vir aqui na minha casa. Eu não estou saindo de casa, que eu não estou dando conta de andar muito. Um pouquinho que eu ando, eu canso. Qual que é o endereço da casa da senhora? É Rua Guarirobas, 248, Esperança 2. Qualquer quantidade que quem tiver em casa estiver acompanhando vai ser bem-vinda. Quem quiser também ajudar de outras formas, pode, a gente aceita. Esse olhar da senhora emocionado é de medo do que pode acontecer? Por quê? Porque o meu marido, ele já teve esse problema com câncer, né? A minha família teve várias pessoas familiares com câncer. E hoje o desejo da senhora é ser ajudada. Isso. Então, reforçando quem puder ajudar a Maria Aparecida pode vir até a casa dela, que fica na Rua Guarirobas 248, no bairro Jardim Esperança 2. Pois é, e você pode ajudar por meio de depósito também na conta da Caixa Econômica Federal, agência 0142, conta 12.8882.174.3215, dígito 3, ou pelo Pix 02458062.610. Nome do marido da dona Maria Aparecida, Flávio. E a família de um recém-nascido pede ajuda para custear o tratamento do bebê que teve a clavícula quebrada durante o parto. Luca tem apenas alguns dias de vida, mas já vem passando por muita coisa desde que nasceu. Devido a uma fratura na clavícula, ele sente muita dor e precisa constantemente de remédios para aliviá-la. Criança tá assim, né? Falar que não sente dor, quem não sente dor no ombro? Agora é aguardar, né? Pra ver como que vai ser, o que vai acontecer, como que vai ser a recuperação dele, porque aqui é a gente esperar, né, em Deus. O processo para conseguir o tratamento pelo SUS é lento e a família precisará recorrer aos atendimentos particulares, fazendo com que as despesas se tornem altas. A gente não tem noção. A consulta foi particular e assim os exames, tudo tiver de fazer agora tem que ser particular,
porque não conseguiu nada ainda. Eles precisam com urgência de ajuda da população para custear o tratamento. Caso queira ajudar, basta entrar em contato com a família ou fazer as suas doações através do Pix. O pessoal fez uma vaquinha para ele, eu também fiz pela associação. Então, assim, a gente está passando tudo para a conta dele, a mãe dele já abriu a conta dele. Então a gente está passando tudo direto, porque a gente não sabe como que vai ser. Tem o Pix, que é o dele, que é o CPF dele, eu fiz um também com o CNPJ da associação. Os da associação, vai caindo, eu já mando para dele, mas pode pôr na dele mesmo. As eleições institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais para triênio 2025-2027 são realizadas online e ocorrerão neste domingo, das 9 às 17 horas, em todo o estado. Em Patos de Minas, 2 chapas concorrem à presidência da 45ª subseção da OAB. As chapas são, em ordem alfabética, Inova, liderada pela doutora Ana Luísa, com o doutor Abelardo como vice-presidente. E Renovação, liderada por doutor Rafael Normandia, com a doutora Lohane Queiroz como vice-presidente. De acordo com o atual presidente da Ordem dos Advogados em Patos de Minas, a eleição vai ser realizada via internet, por meio do site www.eleiçõesoabmg2024.org.br, acessível via celular, desktop ou laptop, independentemente da localização do advogado eleitor. Ao acessar a plataforma, o advogado deve confirmar sua identidade, o que pode ser feito por certificado digital em token, certificado em nuvem, biometria facial ou código de acesso recebido por e-mail ou SMS, com confirmação do código de segurança da OAB. E Patos de Minas cedia neste fim de semana os Jogos Jurídicos de Minas Gerais, com participação de 14 faculdades de Direito do Estado e do Distrito Federal. A competição é realizada pela Liga Jurídica Mineira e reuniu cerca de 2.500 atletas de diferentes modalidades. Os jogos estão sendo disputados no complexo esportivo do Unipan e em outros ginásios e estádios da cidade. Os jogos são uma oportunidade de integração e relaxamento em meio à intensidade de estudos do dia a dia. É muito legal ter a oportunidade de participar, os jogos são muito organizados e as atléticas têm sido muito receptivas, as atléticas locais de Belo Horizonte, de Patos, de toda a região de Minas Gerais. Tem sido uma oportunidade bem legal. Em meio a aquela rotina pesada da faculdade, aquela correria que a gente tem, isso é um momento de distração pra gente, de parar de focar só nos estudos, focar um pouco na gente, na diversão, porque a gente também tá divertindo aqui, não é só uma coisa competitiva, também tem diversão. Apesar da maioria dos atletas presentes serem de Minas Gerais, o evento também contou com a presença da delegação da Universidade Federal de Brasília, que participou de diversas modalidades. Antes nós da UNB participávamos dos Jogos do Centro-Oeste, mas acabou que os jogos de lá se desfizeram, não acontecem mais, e aí entramos como convidados aqui para os de Minas, e está sendo muito divertido, muito organizado e, bom, todos muito receptivos. Dentre as modalidades disputadas estão o futebol, o futsal, natação, vôlei, handebol, basquete, tênis de mesa, xadrez, atletismo, judô e jiu-jitsu. O judô foi disputado na manhã deste sábado e nós conversamos com um atleta de Viçosa, da UFV, que conta um pouco sobre como é a participação e como foi a preparação para estar aqui nos Jogos Jurídicos Mineiros em Patos de Minas. Eu faço jiu-jitsu há um ano, eu já sou graduado, né? Mas esse meio tempo eu tava até parado, eu tô voltando agora no jiu-jitsu, tô começando de novo. Legal, né? E a seguir, Semana Municipal da Consciência Negra é celebrada em Patos de Minas com programação intensa. Vivemos há poucos dias o Halloween. Por isso, vamos explorar agora um intrigante universo do medo.
É fundamental refletir sobre como o medo nos afeta e como podemos aprender a controlá-lo. O Halloween, celebrado recentemente no dia 31 de outubro, nos leva a explorar o universo do medo, através de fantasias e filmes de terror. Mas além da diversão, essa data também nos convida a refletir sobre o medo em si, uma emoção fundamental para a nossa sobrevivência. A gente entende que o medo é um pouco diferente da fobia, porque o medo é um pouco, muito, na maioria das vezes, necessário para a nossa sobrevivência, né? É um atestado de ameaça. É a gente olhar e falar que aquilo está ameaçando. Então, muitas das vezes a gente precisa disso para poder estar vivo, né? Aquele sinal de que alguma coisa me assusta, alguma coisa me ameaça e etc. Os medos fazem parte da experiência humana e variam em intensidade e forma. O que mais chega no consultório é medo de altura, medo de dirigir, principalmente, né, quando a gente fala de adulto. Em crianças a gente fala de medo de escuro, medo de inseto. Inclusive hoje mesmo. E na hora que eu subi em cima do palco, fui apresentar, eu não estava nervoso nem nada, mas bateu aquele medo assim de não consegui, parece que eu não estava conseguindo ouvir minha voz, e aí acabei, pelo medo, não colocando em prática tudo que eu tinha aprendido nas aulas de canto. Eu acho que é um medo muito comum entre nós jovens, que eu acho que é o medo do fracasso, né? Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, que o tempo todo a gente está consumindo pessoas super produtivas, pessoas que conquistam um carro com 23 anos, uma casa, mansão luxuosa, e eu aqui agora no final da faculdade, a gente traz essa segurança, esse medo do fracasso. Eu tenho muito medo de dirigir e eu tenho muito medo de ser esquecido. De quando eu morrer as pessoas não lembrarem mais de mim, do meu nome, do que eu fiz, eu tenho esses medos. O processo de tirar a carteira é muito complicado, né? E a gente com medo de acelerar o carro demais, aquela bandeira na rua, do carro apagar na hora da prova. E essa questão do medo de ser esquecido é o tempo inteiro, né? Porque a gente fica tentando produzir muito e fica aquela ansiedade louca pra o pessoal lembrar da gente do futuro, né? Para deixar uma posteridade, é uma loucura. Em alguns casos, o medo se transforma em fobias, que interferem nas atividades diárias e prejudicam o bem-estar. Mas como podemos controlar o medo em nossas vidas cotidianas? Existe uma técnica que pode ser aplicada por qualquer um. É uma técnica que a gente usa, a gente chama de exame de evidências. É, basicamente, a gente pensar de forma mais positiva, mas buscar evidências, né, ali na situação, que fazem sentido para que aquilo não me cause medo, né? Buscar ali naquele momento evidências de que aquele medo não é tão real como eu imagino que ele seja. A Semana Municipal da Consciência Negra foi oficialmente aberta ontem em uma cerimônia emocionante no Teatro Municipal Leão de Formosa, marcando o início de 10 dias de atividades dedicadas à celebração da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre a luta contra o racismo. Realizada em um momento de reconhecimento histórico e cultural, a Semana da Consciência Negra reforça a necessidade de manter viva a memória de líderes como Zumbi dos Palmares, que simbolizam a resistência contra a escravidão e a opressão. A data é um momento de reflexão sobre a história, a cultura e as contribuições do povo negro na formação do Brasil, além de servir para reforçar sobre a importância da igualdade racial e o combate ao racismo. A abertura contou com apresentações artísticas e culturais, incluindo o musical Vozes Ancestrais do Quilombo, que emocionou o público com sua narrativa de resistência e ancestralidade. Eu nasci no Quilombo de Aruandaruê. Que a história veio da África. Foi dentro da Senzaruê. Nós somos
somos lá da Boaçara, né? Nós viemos direto do quilômetro de São Sebastião da Boaçara. Estamos aqui hoje, fomos convidados para fazer parte dessa abertura, né, aqui no Teatro Municipal, dessa abertura da Semana da Consciência Negra. Pela primeira vez, né, nosso quilombo está sendo reconhecido e foi convidado para fazer essa abertura. Com uma programação que se estende até o dia 24 de novembro, a Semana da Consciência Negra em Patos de Minas oferecerá uma rica variedade de manifestações culturais, rodas de conversas, exibição de documentários e debates antirracistas. Museu Itinerante da Escravidão. É um museu único no Brasil que roda o país, que roda os estados, levando dezenas de peças de acervos do período colonial e do período imperial brasileiro, acervo esse relacionado à escravidão. Então esse acervo, esse museu vai estar aqui em Patos de Minas, no Museu Municipal, do dia 18, segunda-feira, até o dia 24. E o museu vai estar aberto excepcionalmente das 7 da manhã às 22 horas, todos os dias, para receber as pessoas que querem conhecer essa relíquia do nosso período colonial, essa relíquia ligada ao tempo da escravidão. E a programação do Festival Corpo e Som, que começou hoje, contou com uma oficina de grafite com 30 artistas da região e de várias cidades do país. O grafite é uma forma de arte urbana que consiste em criar desenhos em espaços públicos, como paredes, edifícios e ruas, com tinta em spray. É uma manifestação cultural e social que surgiu na década de 70 em Nova York e se generalizou pelo mundo. O grafite, ele veio, quando ele surgiu, ele veio desse termo assim de contravenção, né? Mas com o passar do tempo ele foi ganhando espaço, ganhando visibilidade e foi sendo aceito pela sociedade, e hoje em dia ele é exposto em painéis, em galerias por todo o mundo. Desde pequeno eu sempre tive muito interesse pela arte, sempre desenhei bastante. E aí quando eu vi o grafite pela primeira vez na internet, fui num evento em Araxá, na Flia Araxá, teve uma oficina também, acabei começando a me interessar pelo grafite. Eu acho que é uma arte incrível, assim, sempre tem uma história incrível lá dos Estados Unidos de revolução. Eu acho que é uma arte incrível, eu adoro grafite, eu sempre tive muito interesse, assim, eu já até fiz um. Patos de Minas recebeu artistas de diversas cidades do país que fizeram parte da oficina de grafite no Cristavo, com artes voltadas para o tema Dia da Consciência Negra, evento que faz parte do festival Corpo e Som. O evento hoje está contando com 30 artistas ao todo, tem artistas da região, em Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia, Uberaba, Araxá. Então é uma variedade grande de artistas aí que vão estar fazendo suas artes aí, expondo o melhor do grafite aí pro pessoal de Patos. Acredito que esse evento vai agregar muito aqui para a cultura de Patos, né? Porque vai abranger um ponto aqui que é estratégico na cidade. O pessoal vai ter um acesso, não só para o pessoal aqui do bairro, mas de outras regiões que passarem por aqui, vão estar vendo a arte do grafite. Cleiton, artista de Uberlândia, destaca o papel do evento de mostrar para a população o que é o grafite e preparou uma arte relacionada ao tema da oficina. É um momento ímpar, né? Que, assim, a gente acaba desmistificando muita coisa, né, referente assim à arte de rua, ao grafite, né? O pessoal chega, vê esses riscos, não entende muito, aí depois no final o pessoal acha bacana, né? E para Patos de Minas, com certeza vai ser um presente maravilhoso. Como o tema é consciência negra, né, eu vou desenhar uma criança negra, né, e fazer um cenário aqui com coisas da África. A iniciativa agradou artistas veteranos e iniciantes, que destacam a importância da divulgação e incentivo desse tipo de arte. Eu me sinto muito feliz em poder estar fazendo parte desse momento, e é um evento muito importante aqui para nossa cidade, pois é um evento cultural. A gente está recebendo artistas que vêm de fora, de outras cidades, de Belo Horizonte, de Brasília, e isso é bom para trazer mais visibilidade, não só para os artistas locais, mas para os artistas de fora também, aumenta a cultura da nossa cidade. É muito importante ter esse incentivo de oficinas para colorir mais a cidade, para trazer mais inspiração para as pessoas, porque o grafite, ele é uma arte incrível, é uma arte que, assim, você vê na rua, você acha lindo. Então eu acho que é muito importante
importante ter essas oficinas para incentivar as pessoas a começarem também, para se expressar através da arte. Eu acho muito importante ter essas oficinas. Projeção, muito obrigada pela sua companhia. Mais informações no site patujá.com.br. Por lá você acessa todas as notícias de Patos de Minas e região. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao meio-dia, pelo programa Gui Boaventura. Mas antes, às 11h30, tem o Jornal 30 Minutos. Para você, um excelente domingo e até segunda.